O discurso proferido por Camille Flammarion no túmulo de Allan Kardec ocorreu em 1869, durante o enterro do fundador do Espiritismo, que usou o nome de Allan Kardec quando se dedicou ao estudo da filosofia espírita. Flammarion, grande astrônomo e defensor do Espiritismo, falou sobre a importância do legado de Kardec e seu impacto na espiritualidade e na compreensão da vida. O discurso foi posteriormente impresso em forma de brochura, destacando a relevância de Kardec para o movimento espírita. Revista Espírita 1869 Maio. Discurso pronunciado no túmulo O Espiritismo e a Ciência pelo Sr. Camille Flammarion. Depois que o Sr. Vice-Presidente da Sociedade pronunciou sobre a tumba do Mestre, em nome da Sociedade, a prece pelos mortos, e testemunhou os sentimentos de pesar que acompanham o Sr. Allan Kardec à sua partida desta vida, o Sr. Camille Flammarion pronunciou o discurso que vamos reproduzir em parte. De pé numa elevação, de onde dominava a Assembleia, o Sr. Flammarion foi ouvido por todos e afirmou publicamente a realidade dos fatos espíritas, seu interesse geral na ciência e sua importância futura. Esse discurso não é apenas um esboço do caráter do Sr. Allan Kardec e do papel de seus trabalhos no movimento contemporâneo, mas ainda, e sobretudo, uma exposição da situação atual das ciências físicas, do ponto de vista do mundo invisível, das forças naturais desconhecidas, da existência da alma e de sua indestrutibilidade. Falta-nos espaço para dar em extenso discurso do Sr. Flammarion. Eis o que se liga diretamente ao Sr. Allan Kardec e ao Espiritismo, considerado em si mesmo. O discurso completo será publicado em brochura. Senhores, submetendo-me, com deferência, ao convite simpático dos amigos do pensador laborioso cujo corpo terreno jaz agora aos nossos pés, lembro-me de um dia sombrio de dezembro de 1865. Eu pronunciava então as supremas palavras de adeus sobre o túmulo do fundador da Livraria Acadêmica, o honrado Didier, que foi, como editor, o colaborador convicto de Allan Kardec na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara, e que morreu também subitamente, como se o céu tivesse querido poupar a esses dois espíritos íntegros o embaraço filosófico de sair desta vida por um caminho diferente do comum. A mesma reflexão se aplica à morte do nosso antigo colega Jobard, de Bruxelas. Hoje minha tarefa é ainda maior, porque eu desejaria poder submeter ao pensamento dos que me escutam, e ao de milhões de homens que, na Europa inteira e no Novo Mundo, se ocuparam do problema ainda misterioso dos fenômenos ditos espíritas, desejaria, digo eu, poder retratar-lhes o interesse científico e o futuro filosófico do estudo desses fenômenos, a que se entregaram, como ninguém ignora, homens eminentes entre nossos contemporâneos. Gostaria de lhes fazer entrever que horizontes desconhecidos verá o pensamento humano abrir-se à sua frente, à medida que ela estender o seu conhecimento positivo das forças naturais em ação em torno de nós. Mostrar-lhes que tais constatações são o antídoto mais eficaz para a lepra do ateísmo, que parece atacar particularmente a nossa época de transição, e, enfim, aqui testemunhar publicamente o eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia, chamando a atenção e a discussão para fatos que até agora pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. Com efeito, seria um ato importante aqui estabelecer, diante deste túmulo eloquente, que o exame metódico dos fenômenos, erradamente chamados sobrenaturais, longe de renovar o espírito supersticioso e de enfraquecer a energia da razão, ao contrário, afasta os erros e as ilusões da ignorância e serve melhor ao progresso que a negação ilegítima daqueles que não se querem dar ao trabalho de ver. Mas não é aqui o lugar para abrir uma arena à discussão irreverente. Deixemos apenas descer de nossos pensamentos, sobre a face impassível do homem deitado à nossa frente, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar, que fiquem em volta dele em seu túmulo como um bálsamo do coração. E como sabemos que sua alma eterna sobrevive a esses despojos mortais? Como lhes preexistiu? Como sabemos que laços indestrutíveis ligam nosso mundo visível ao mundo invisível? Como essa alma existe hoje tão bem como há 3 dias, e que não é impossível que ela se aqui, neste momento, diante de mim, digamos-lhe que não quisemos ver apagar-se a sua imagem corporal e encerrá-la em seu sepulcro, sem honrar unanimemente seus trabalhos e a sua memória e sem pagar um tributo de reconhecimento a sua encarnação terrestre, tão utilmente e tão dignamente realizada. Inicialmente traçarei, em rápido esboço, as linhas principais de sua carreira literária.
Falecido aos 65 anos, Allan Kardec havia consagrado a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas, destinadas sobretudo ao uso dos instrutores da mocidade. Quando, por volta de 1850, as manifestações aparentemente novas das mesas girantes, das batidas sem causa ostensiva, dos movimentos insólitos de objetos e de móveis, começaram a atrair a atenção pública e mesmo provocaram em imaginações aventurosas uma espécie de febre, devido à novidade dessas experiências, Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus estranhos efeitos, seguiu com a maior paciência e uma judiciosa clarividência as experiências e as tentativas tão numerosas então feitas em Paris. Recolheu e pôs em ordem os resultados obtidos nessa longa observação, e com eles compôs o corpo de doutrina publicado em 1857, na primeira edição do Livro dos Espíritos. Todos sabeis que sucesso acolheu esta obra, na França e no estrangeiro. Atingindo hoje sua 16ª edição, ele espalhou em todas as classes esse corpo de doutrina elementar, que não é novo em sua essência, de vez que a escola de Pitágoras, na Grécia, e a dos druidas, em nossa própria Gália, ensinavam os seus princípios, mas que revestia uma verdadeira forma de atualidade, por sua correspondência com os fenômenos. Depois desta primeira obra apareceram, sucessivamente, o Livro dos Médiuns, ou Espiritismo Experimental. O que é o Espiritismo? Um resumo sob a forma de perguntas e respostas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, e a morte veio surpreendê-lo no momento em que, em sua atividade infatigável, trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o Espiritismo. Pela Revista Espírita e a Sociedade de Paris, da qual era presidente, ele se havia, de certo modo, constituído em centro para onde tudo convergia, o traço de união de todos os experimentadores. Há alguns meses, sentindo próximo seu fim, preparou as condições de vitalidade desses mesmos estudos após a sua morte, e estabeleceu a comissão central que o sucede. Ele despertou rivalidades, fez escola sob uma forma um tanto pessoal. Existe ainda alguma divisão entre os espiritualistas e os espíritas. De agora em diante, senhores, tal é, pelo menos, o desejo dos amigos da verdade. Devemos estar todos reunidos por uma solidariedade fraternal, pelos mesmos esforços para a elucidação do problema, pelo desejo geral e impessoal da verdade e do bem. Quantos corações foram consolados, de início, por esta crença religiosa? Quantas lágrimas foram enxutas? Quantas consciências abertas aos raios da beleza espiritual? Nem todos são felizes aqui na terra. Muitas afeições foram destruídas. Muitas almas foram adormecidas pelo ceticismo. Então, não significa nada haver trazido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que não mais amavam a vida física nem a intelectual? Allan Kardec era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado. Raciocínio reto e judicioso, ele aplicava, sem ouvido, a sua obra permanente, as indicações íntimas do senso comum. Aí não estava uma qualidade menor, na ordem das coisas que nos ocupam. Era, podemos afirmar, a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não poderia tornar-se popular, nem lançar no mundo as suas raízes imensas. A maioria daqueles que se entregaram a esses estudos lembraram-se de ter sido, em sua juventude ou em certas circunstâncias especiais, testemunhas, eles próprios, de manifestações inexplicadas. Há poucas famílias que não tenham observado, em sua história, acontecimentos dessa ordem. O primeiro ponto era aplicar a esses fatos o raciocínio firme do simples bom senso, e de examiná-los segundo os princípios de método positivo. Como o próprio organizador desse estudo demorado e difícil previra, esta doutrina, até então filosófica, deve entrar agora em seu período científico. Os fenômenos físicos, sobre os quais não se insistiu de começo, devem tornar-se objeto da crítica experimental, sem a qual nenhuma constatação séria é possível. Esse método experimental, ao qual devemos a glória do progresso moderno e as maravilhas da eletricidade e do vapor, deve colher os fenômenos de ordem ainda misteriosa a que assistimos, dissecá-los, medi-los e defini-los. Porque, senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. O tempo dos dogmas terminou.
A natureza abarca o universo, e o próprio Deus, que outrora foi feito à imagem do homem, não pode ser considerado pela metafísica moderna senão como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas através dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Não há mais milagres. Assistimos à aurora de uma ciência desconhecida. Quem poderá prever a que consequências conduzirá, no mundo do pensamento, o estudo positivo desta psicologia nova? De agora em diante a ciência rege o mundo. E, senhores, não será estranho a este discurso fúnebre notar sua obra atual e as induções novas que ela nos desvenda, precisamente do ponto de vista de nossas pesquisas. Aqui o Sr. Flammarion entra na parte científica de seu discurso. Ele expõe o estado atual da astronomia e da física, desenvolvendo particularmente as descobertas relativas à recente análise do espectro solar. Destas descobertas resulta que não vemos quase nada do que se passa em torno de nós na natureza. Os raios caloríficos, que evaporam a água, formam as nuvens, causam os ventos, as correntes, organizam a vida do globo, são invisíveis para nossa retina. Os raios químicos que regem os movimentos das plantas e as transformações químicas do mundo inorgânico são igualmente invisíveis. A ciência contemporânea autoriza, pois, os pontos de vista revelados pelo Espiritismo e nos abre, por sua vez, um mundo invisível real, cujo conhecimento só pode esclarecer-nos quanto ao modo de produção dos fenômenos espíritas. A seguir, o jovem astrônomo apresentou o quadro das metamorfoses, do qual resulta que a existência e a imortalidade da alma se revelam pelas próprias leis da vida. Não podemos aqui entrar nessa exposição, mas aconselhamos vivamente os nossos irmãos em doutrina a ler e estudar o discurso do Sr. Flammarion na íntegra 1. Após a exposição científica, assim terminou ele. Aqueles cuja visão é limitada pelo orgulho ou pelo preconceito e não compreendem esses desejos ansiosos de nossos pensamentos ávidos de conhecimentos, que atirem sobre tal gênero de estudos o sarcasmo ou o anátema. Nós erguemos mais alto as nossas contemplações. Tu foste o primeiro, ó mestre e amigo. Tu foste o primeiro que, desde o começo de minha carreira astronômica, testemunhou uma viva simpatia por minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes, porque, tomando nas mãos o livro Pluralidade dos Mundos Habitados, puseste-o a seguir na base do edifício doutrinário que sonhavas. Muitas vezes nos entretínhamos juntos sobre essa vida celeste tão misteriosa. Agora, ó alma, tu sabes por uma visão direta em que consiste essa vida espiritual a qual todos retornaremos, e que esquecemos durante esta existência. Agora voltaste a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrenos. Teu envoltório dorme aos nossos pés, teu cérebro está extinto, teus olhos estão fechados para não mais se abrirem, tua palavra não mais será ouvida. Sabemos que todos nós chegaremos a esse mesmo último sono, a mesma inércia, a mesma poeira. Mas não é neste envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. O corpo cai, a alma fica e retorna ao espaço. Nós nos encontraremos num mundo melhor e no céu imenso, onde se exercitarão as nossas mais poderosas faculdades. Continuaremos os estudos que na Terra dispunham de um teatro muito acanhado para comportá-los. Preferimos saber esta verdade, a crer que jazes por inteiro nesse cadáver, e que tua alma tenha sido destruída pela cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este sol brilhante é a luz da natureza. Até logo, meu caro Allan Kardec, até logo. Muita paz e muita luz em vossa jornada evolutiva, assim seja.